Da nascente ao mar, a água conecta histórias, pessoas e territórios. Está começando o Vozes da Bacia, diálogos sobre rios, mar e gente. Eu sou o Vitor, especialista em recursos hídricos da AGEVAP, atuando no Comitê Baía da Ilha Grande. Nesse episódio a gente vai falar a importância do monitoramento ambiental, como ele impacta a vida das pessoas, como ele impacta o ecossistema e quais são as vozes que estão envolvidas nessa temática, né, do monitoramento, que é uma coisa bem complexa e a gente pretende hoje desmistificar um pouco desse tema e levar um pouco de informação para vocês sobre o monitoramento, como ele é feito, quem está envolvido. Hoje nós temos aqui a Jaqueline Silvestre, que é analista ambiental da SEDAI, que tem um amplo conhecimento de controle de qualidade das águas, o César Bassi, que é um engenheiro civil, que é o criador da Câmara Técnica de Monitoramento do Comitê Baía da Ilha Grande, e o Anderson Sato, que é um professor da UF, criador do projeto Bacia Escola, que também tem uma grande participação aí em diversos projetos de monitoramento. Então hoje a gente tem esse desafio de falar sobre o monitoramento ambiental, né? E esse monitoramento é um interesse que o comitê tem de promover na Baía da Ilha Grande para monitorar, conhecer. A gente não tem como gerenciar o que a gente não conhece, né? Então, o Bassi, que já é uma pessoa que vem falando muito sobre monitoramento no comitê, vem cativando as pessoas para a gente cada vez mais avançar nesse tema, trabalhar com isso. Então, eu queria que você explicasse de forma bem acessível, Bassi, todos os pontos que envolvem o monitoramento, como que esses dados são coletados, como que eles são transmitidos para a população e como que isso contribui para a tomada de decisão, né? Beleza, Vitor. Obrigado pelo convite. Então, monitoramento, né, você bem falou, né, conhecer, né, a bacia. Então, a gente monitora para entender, né, a bacia, a dinâmica dos rios, para entender, né, como é que funciona aquele espaço, né, em termos de água, em termos de natureza, em termos de sustentabilidade. E como você falou, assim, é o criador, né? A gente é uma equipe, né? A gente sempre, né, que a gente trabalha, né, junto há bastante tempo, né? E às vezes, no início, a nossa Câmara Técnica foi criada 11 de setembro de 24, né? Então nós fizemos um ano, vamos fazer 2 anos agora. E foi a única Câmara Técnica que nós temos no comitê. Então, o que é uma Câmara Técnica? É onde você se debruça, né, sobre um assunto. Então, Câmara Técnica de Monitoramento é onde a gente tem a oportunidade de focar, né, nesse, o que é monitorar, o que nós vamos fazer, quais os investimentos, como é que a gente vai estar surgindo. Então, essa é basicamente assim, nasceu. E aí e nós discutimos muito isso no comitê. Aí, outros episódios, poxa, Bassi, mas a gente na Baía da Ilha Grande tem lugar que não tem nem fossa, tem lugar que não tem. Vocês vão falar de monitoramento, a gente encontrou essas vozes assim, né? E com razão, né? Porque a gente fica pensando, poxa, tem tanta coisa para se fazer, vai pensar em tecnologia, né? Monitoramento, 5G, até IA, tem gente, né? Aí fala, mas isso, eu brinco assim, já falei até com vocês, o comitê ele tem que andar, é como se fosse uma árvore, né? Ele tem que ter o pé no chão, ele tem que estar ali tratando das questões urgentes, das questões emergenciais e tal, mas ele também tem que sonhar, ele também tem que buscar, né? E o monitoramento não é sonho, o monitoramento já é realidade, né, na nossa bacia. Então, a gente tem que tentar, né, conciliar, fazer esse casamento, né, do que a gente vive, do que a gente precisa naquele momento, né, e do que a gente vem a enfrentar. E todos nós sabemos, né, que as questões ambientais vão cada vez ser mais, né? E como é que não conhecer uma região que você mora, uma região que não conhecer o caminho dos rios, não conhecer a dinâmica desses rios, não conhecer a frequência, a intensidade dessas chuvas, o grau de poluição que existe, né? O que não existe, ou a gente imagina. Porque uma coisa a gente acha, eu acho que tem bastante água, eu acho que tem pouca água, mas a gente tem que saber, vem cá, o pouco quanto, né? Sim. Então existe o monitoramento quantitativo, né, que a gente tem uma vertente disso também trabalhar, e o monitoramento qualitativo das águas, né? Então a Câmara Técnica nasceu com esse desafio, né? Primeiro, ela não disputa o lugar, porque não é, eu faço isso, eu faço... Não, tem que fazer as duas coisas. A gente tem que trabalhar no dia a dia e tem que trabalhar também
como o Sato daqui a pouco vai falar, na prevenção, né, nas curvas, como é que está sendo a tendência, né? Então o monitoramento ele visa isso tudo, Vitor, né? E com tecnologia, claro, a gente não pode abrir mão disso, né? Porque eu brinco também, uma outra coisa que a gente sempre fala, né? Tem gente, às vezes, poxa vida, o monitoramento se torna tão novo, tão caro, assim, não sei o quê, né? Às vezes as pessoas acham caro, então, mas não é, porque o monitoramento, pelo menos a tecnologia, no meu entender e no nosso entender da Câmara Técnica, são aqueles olhos que o ser humano não tem, né? A gente não pode estar, por exemplo, acompanhando, né, no momento exato que está chovendo ou no momento exato que a precipitação está em né? Então, a gente tem que ter informações remotas, né? A gente não pode só de olhar e falar assim, aqui tem 30 metros cúbicos passando, então não dá. Ou a DBO desse rio, não dá, né? Então, a gente tem que ter instrumentos e hoje a tecnologia nos favorece a isso. Então, a Câmara Técnica, o que ela é? Ela é esse monte de ações, essa necessidade de se construir esse conhecimento, né, de forma democrática também, que a gente vai falar, eles vão saber, vai ter um centro. Não, olha só, depois a gente vai ter oportunidade de detalhar um pouco como a gente pensa isso, né? Mas basicamente, a tua pergunta, Vitor, é isso: para que serve a Câmara Técnica? Serve para isso, para a gente conhecer melhor aonde nós moramos, né? Para saber dessas relações, dessas interações, para saber qual é o impacto do ser humano naquela área, né? E como é que é feito isso? Só assim, até para passar a palavra, é o território de Angra dos Reis, né? Quem não foi está convidado a conhecer Angra dos Reis, mas nós temos uma baía, né? Nós temos a Serra do Mar e nós temos rios muito pequenos, rios curtos, né? Não é assim como um grande vale, como a gente vê, São Francisco, Paraíba, não. Nós temos pequenos mananciais. Então a fragilidade desses mananciais é muito grande, né? E todos eles desembocam no mar, né? E nós temos uma questão de declividade. Sabe, vai até explicar melhor, né, de geografia, mas que nós somos suscetíveis a alguns deslizamentos, algumas ações que vão cada vez mais se agravar. Então, esse é mais ou menos o nosso território. E nós temos as populações, né, ao longo dessa faixa, em torno de 80 quilômetros, são núcleos habitacionais. Então, cada núcleo, ele não é abastecido por um único manancial, é por aquele manancial, mas ele abastece aquela comunidade. E essa é a nossa característica. Então, se a gente não monitora, não conhece, não sabe, aquela água está acabando, ou aquela água aquela população está maior, como já foi falado aqui, está maior do que... Então, o monitoramento quantitativo é isso, é saber o quanto a gente tem e o quanto a natureza está respondendo. Tem muita água, pode ter muita água num lugar que não precisa tanto e pouco naquilo. Então, esse é isso é o quantitativo, né? E a outra coisa também é o qualitativo. Eu tenho que saber qual é a influência daquela população, né? O rio ele funciona como se fosse o nosso sangue, né? No nosso organismo, né? Então, se você faz o exame de sangue, você vê se tem colesterol, se não tem. O rio é a mesma coisa. Se você vê teve uma contaminação, ou teve um problema, ou tem uma indústria, ou tem um assoreamento muito intenso. Então, ele mostra. Então, o monitoramento dos rios, ele tem essa função, né, de conhecer o território que você habita, né, de saber as medidas a serem tomadas, né, quando ocorre alguma coisa em desacordo ou então alguma coisa assim extrema, né, então é mais ou menos essa aqui que é o desafio, que não é um pequeno desafio, é um grande desafio, mas que vai ser vencido aos poucos e a gente, né, tem todo, depois a gente vai detalhar um pouco mais nas outras perguntas, o que a gente está fazendo, o que a gente sonha e o que a gente já realizou. Né? Sim, e o Comitê de Bacia acho que é uma oportunidade, né, de desmistificar as coisas, né? Então a ideia desse podcast, essa conversa, né, que é um diálogo para a gente tentar levar para a população o que é o monitoramento, né? Aí essa questão que o Bassi traz do quantidade, né? Quantitativo. Quantitativo está muito relacionado à quantidade de chuva que choveu, a quantidade de água que está passando naquele rio e a altura do nível. A quantidade de chuva é medida através dos pluviômetros, né? Que é a medida de quanto de água que choveu em uma determinada região ao longo de um tempo, né? Com isso a gente vai saber ali quanto que choveu e poder analisar qual a intensidade daquela chuva, né? Porque às vezes a gente tem uma chuva de grande volume
ao longo de um longo tempo. Então não é uma chuva muito intensa, né? E na nossa região, que é a Baía da Ilha Grande, que pega Angra dos Reis, Paraty e um pequeno pedaço de Mangaratiba, que é ali a região de Conceição de Jacareí, vem sofrendo bastante com os impactos dos eventos extremos e também dos eventos de seca, né? Da escassez de água. Então é uma região que é muito impactada com essa questão tanto da água de mais quanto da água de menos. E a questão da qualidade tem a ver com como está aquela água, né? E a Jaqueline, que tem muita experiência nessa questão, que vem de uma instituição que é a SEDAI, que é uma companhia estadual de abastecimento de água, lida bastante com os sistemas de abastecimento, e às vezes a gente olha uma água, ela está clara, né? Tá bonita de ver, mas nem sempre ela está com ausência de doenças, né? Ela própria para o consumo, exatamente. Então eu queria que Jaqueline trouxesse para a gente como a gente esclarecer para a população e qual a importância do monitoramento, né? Como é que a gente faz a população entender melhor, né? Qual a importância de monitorar as águas? Bom, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui abordando esse assunto, né, tão importante, que é o monitoramento que impacta diretamente em nossas vidas, né? E como o Bassi falou, essa questão, né, e o Vitor também, sobre o monitoramento, né, as duas questões principais, né, de qualitativo e quantitativo, referente ao quantitativo, né, tem a gente envolve medições de vazão, né, e nós vemos o quanto ao longo do tempo, né, isso vem impactando em nossos sistemas, né, o Sato vai falar depois mais especificamente, né, que é sobre as questões das variações dessas mudanças climáticas, né, e isso tem afetado bastante, e a parte qualitativa, né, então a parte qualitativa ela vai envolver aspectos de análise daquela água, aspectos físico-químicos e microbiológicos. Esses parâmetros eles são baseados, né, nós utilizamos como base a portaria 888, que foi atualizada recentemente, e ali tem todos os parâmetros que nós devemos cumprir para poder dizer, né, que aquela água está apta para consumo humano, né? Então, os parâmetros físico-químicos envolvem turbidez, cor, e os microbiológicos a presença de bactérias, né? Que a gente utiliza ali tecnologias, né, como turbidímetro, colorímetro, e para poder identificar, e toda a parte análise microbiológica também. E, em específico, a gente utiliza uma bactéria para saber se tem presença de coliformes fecais ou totais, né? E eu gostaria de falar especificamente a característica, né, da bacia da Ilha Grande, porque é um manancial de cachoeira, né? Então, ela possui uma visão, assim, aparentemente de uma água limpa, né? Porque ela não tem cor, né? Você olhando, ela parece uma água limpa, né? Então, isso talvez possa trazer para as pessoas que aquela água está boa para o consumo, para o seu consumo. Porque ali, visivelmente, ela não apresenta nenhum aspecto, né? Se a gente for comparar, por exemplo, com o Rio Paraíba do Sul, que você vai olhar ali e está visivelmente, né, poluído, né? Então, isso pode trazer uma falsa sensação para as pessoas que aquele manancial ele tá aquela água boa, né? Que aquela água é boa. Então, que as pessoas possam ter consciência que não é só o aspecto visual, né, que precisa ter uma análise, né, para saber se essa água realmente ela é potável, né? E entrando nessa questão, tem também as concessionárias, elas precisam, né, mostrar esses resultados, né, da água que está sendo distribuída. São públicos esses dados? São públicos, vem na conta de água, inclusive, os parâmetros, né, então está escrito lá físico-químico e parâmetro bacteriológico, então isso tudo indica para as pessoas
como que está aquela água que ela está consumindo. Então, assim, procurar não consumir água que ela não sabe aquela procedência, que não tenha feito uma análise, porque embora ela ache que aquela cachoeira, né, ela tá ali, mas aquela água ela passa, né, tá exposta, ela passa por um trajeto, né, existem animais ali que percorrem, então a gente visivelmente não tem como saber o grau de contaminante que tem ali, apesar de visivelmente ela trazer essa sensação, né? Então eu queria, assim, trazer esse ponto, né, chamar a atenção para esse ponto, porque é muito comum dos mananciais lá da região, né, essa característica, né. Você está me fazendo me lembrar, né, assim, a questão da potabilidade, né, da água, né, então você falou características biológicas, assim, mas aí uma vez numa reunião, né, o pessoal, aqui, tá cheio de coliforme, né? Porque o coliforme é um indicador, né? A presença ou a ausência indica. O coliforme em si, né? Ele não diz que a água está própria ou não imprópria. Ele diz que pode ser, né? Como não tem nenhum agente bactericida, não tem ninguém, né? Não tem nada, não existe a cloração. Pode ser que exista alguma doença por transmissão hídrica que possa... Então, como é que funciona assim? Só para, não sei se dá tempo, mas eu acho que é legal a gente aproveitar isso, né? Por que o coliforme foi escolhido, né? Assim, que é ausência ou presença? Porque dentro das bactérias, né? O coliforme ele tem uma resistência relativamente alta, né? A cloração, por exemplo. Então, o que acontece? Ele é mais resistente do que as bactérias que transmitem algumas doenças. Então, o que acontece? Foi combinado, assim, no século passado, né, quando começou Pasteur, começou a descobrir, né, as questões assim, ainda de microbiologia e tal, né, e que falou assim, olha só, então o coliforme está dentro das bactérias com uma certa resistência. Mas as bactérias que transmitem doenças e tal, elas são menos resistentes que o coliforme. Então, se a gente consegue garantir no abastecimento público que tenha ausência de coliforme, ou seja, uma bactéria relativamente resistente, aquelas que são mais fracas que já morreram, né? Então, quando a gente vê a presença ou ausência do coliforme, não é o coliforme que está transmitindo ou que vai transmitir. É porque, se há ausência de coliforme, as bactérias que possivelmente poderiam transmitir doença já morreram antes. Então, se existe um coliforme na água, ou uma colmeia, é porque pode ser, você tem um risco de que você tenha bactérias contaminadas, porque as bactérias são menos resistentes do que o coliforme, né? Agora, se você garante que a ausência de coliforme, que é o que a norma preconiza, né? Quando a gente faz a análise, tem que ter ausência de coliforme. Então, quer dizer, você tem uma segurança que aquelas bactérias possíveis transmissão de doenças por veiculação já morreram, porque o que é mais forte já morreu. Então o coliforme acabou, né? A ausência de coliforme, ou seja, você tem uma probabilidade muito menor de transmitir doença. Então por isso que é importante, né, os sistemas públicos manterem, né, e a gente procurar consumir essa água e garantir esse monitoramento. Mas há um monitoramento base nos sistemas, nas concessionárias, não é o comitê que faz esse monitoramento, mas o comitê, como os dados são públicos, né, você vai melhorando, você vai vendo a característica, né, com o monitoramento, como é que aquela água está se comportando, como é que está, né, se tem muita população, se não tem o tratamento de esgoto. Por quê? Se há muito coliforme, porque o tratamento naquela bacia está pequeno, então você também começa a monitorar. O monitoramento aí qualitativo, né, não mais quantitativo. Sim, eu acho que um grande desafio também, quando eu falo coliformes fecais, né? Aí ele vem das fezes, né? Dos mamíferos, né? Que a gente cada vez mais vem sido assim, cobrado, tanto que a portaria passou por uma atualização recentemente, né? Então, os coliformes a gente usa 2 parâmetros, que são os totais, né? E o fecal, que a gente usa a Escherichia coli, né, como indicador, né? Então, a gente faz testes por meio de fluorescência, né? Então, que ele indica que existe ali a presença de contaminante por esgoto, né? Ou, enfim, que há, assim, um contaminante. Então, isso é um sinal muito de alerta, né? Sim. Quando dá essa presença. Então, significa, se existe um tratamento em si e tal, é um sinal de alerta para o modo de desinfecção. Que é aí que entra essa parte, outra parte bem importante, né? Que
devido a essa característica dessa água boa, né, da bacia, né? Então a gente talvez assim não vê assim, um tratamento convencional por conta, por exemplo, do que a gente vai usar no Paraíba, por exemplo, né? Porque ela já tem ali, ela já não tem presença de cor, né? A turbidez dela é baixa, mas ela precisa passar que a gente usa pelo método de filtração, que ela vai deixar essa água, né, já tirar ali já as partículas, né, e principalmente a desinfecção, né, em um sistema, né, lá que a gente tem em Mangaratiba, a gente tem um método de ultrafiltração, né, que devido a essa característica dessa água, esse método ele já é o suficiente para poder, né, tirar essas características físico-químicas, né, e depois a gente passa pelo processo de desinfecção. Sim. Ah, mas o que seria esse processo de desinfecção, né? Como assim eu vou desinfectar a água, Sim. né? Você colocar, né, a gente usa o hipocloreto de cálcio, né, o cloro, para poder, né, matar essas bactérias, né, como o Márcia ali disse, enfim, para tornar ela assim segura, né, para consumo. Vou perguntar, já que ele participando aqui um pouquinho da nossa conversa, eu vejo assim, eu convivo na Baía da Ilha Grande há 15 anos, né? E muitas vezes a gente ouve da população uma certa resistência exatamente à desinfecção, à cloração da água. Eu acho que é muito importante você estar trazendo essa informação de quão vital, né, aí no sentido literal da palavra, a cloração, a desinfecção da água. Porque senão as pessoas ficam, não, a água já é boa, não, mas eu acho que é importante você falar isso, né, para as pessoas terem essa noção que por mais que a água seja transparente ali, pareça, né, tem uma aparência boa, mas não necessariamente ela está ali em condições de consumo, né? Exatamente. Existe acho que cultura das pessoas da localidade, né? É o que eu observo, né? Que tem esse manancial já com uma água boa, assim, aparentemente, né? Ela não tem cor, né? Assim, as pessoas utilizam poço, né? Já tem ali uma cultura ali. E quando a gente chega e fala, traz desinfecção, às vezes as pessoas sentem um pouco do gosto, né? Ali, às vezes um pouquinho, né? Ali do cloro, muda e tal. E aí o do residual ali, às vezes baixo, que não tem problema nenhum. Que é até bom, né? Que aí você fala, opa, tem cloro, eu gosto que eu falo, que eu dou cinto, eu falo, nossa, eu acho bom. Né? Tá com cloro, né? Tá 100% ali. Então, as pessoas realmente, elas sentem essa resistência, né? Elas não, assim, não tem, pura água, ela tá aparentemente boa, ela acha que na percepção tá tudo certo, né? Então, assim, aí que a gente entra com um trabalho, né, de educação mesmo, de levar, de mostrar esses parâmetros, de mostrar as bactérias que estão ali, que elas são não necessariamente por ela não estar com presença de cor, né? Que isso vai dizer que ela não está potável, quais as bactérias que elas transmitem, né? Essas doenças. E também que a gente incluiu até agora o gosto, né? O gosto e o odor, né? Devido a um outro parâmetro que foi incluído agora também como análise, né? Então, às vezes a pessoa vê, não tem gosto, não tem odor, e a água tá sem cor, ok, né? Tá tudo certo, eu posso beber essa água, né? Então, assim, como ela não vê, ela não consegue ver ali a presença, né, da bactéria e tal, então fica difícil. Aí a gente mostra, né, os testes que a gente faz, né? Sim. A gente pega uma água ali com presença, por exemplo, água de poço, a gente faz muita análise de água de poço, que ela tá igual essa água aqui, tá linda, né? Então a gente mostra para as pessoas e faz o teste, olha, tá vendo que ficou fluorescente? Então significa que tem bactéria aqui presente, né? Sim. Então tem que trazer para a realidade das pessoas, assim, para que ela ganhe essa percepção. Porque realmente ela olhar uma água assim, ela vai achar que tá potável, né? Que ela pode consumir. Sim, né? Sim, acho que ele traz muito bem a importância do monitoramento, né? E acho que a principal questão do monitoramento é a saúde, né? Garantir a saúde, garantir uma qualidade de água, garantir que a água chegue nas casas das pessoas com
da forma que deve chegar, né? E nem sempre a gente olhando a água limpa quer dizer que ela está boa, né? Então, e o monitoramento traz essa identificação, né? Será que aquela água está boa mesmo, né? E lá na nossa região a gente tem muitas chuvas intensas, por mais que quando não ocorre uma grande chuva, os rios estão com a água clarinha, né? E aí a gente sabe e imagina que a água está boa. Mas quando tem uma chuva muito forte, aquela água passa a ser barrenta, passa, né, a ficar com aquela coloração marrom. Então a importância do tratamento de água é fundamental, né, para garantir que essa água esteja boa para as pessoas. E a única forma de identificar realmente que essa água está boa é através de monitoramento, né? Tanto da questão da cor, da ausência de doenças. Acho que as principais formas de poluição de uma água na natureza é o cocô dos animais, né? Às vezes nós temos as águas abastecidas, principalmente a área urbana, que é feita pela concessionária, mas na nossa região a gente tem muito aquela captação que a própria pessoa faz no alto do morro, né? Então é importante também ter um monitoramento, e nesse período assim que tudo está mudando, né? A gente está vendo mudanças climáticas, a gente está vendo um aumento de chuvas, né? E o monitoramento tem essa característica também de prevenir enchentes, de acompanhar como que está se dando também não só a questão da qualidade da água, mas também a questão dos desastres, né? Eu acho que a questão da quantidade de água, acho que a qualidade de água está muito relacionada com a saúde, e a quantidade de água está muito relacionada com a questão dos eventos extremos, né? Seja para muita chuva e alagamentos e desastres, mas também pouca chuva, que também causa um impacto muito grande. E aí eu queria perguntar para o Sato, assim, qual a importância dos investimentos do comitê no contexto das mudanças climáticas, dessas alterações que a gente vem tendo ao longo do tempo, e queria que a gente também olhasse mais um pouco agora para o lado da quantidade de água, né? Sim. Eu acho que são indissociáveis, né? Como você bem relacionou, às vezes aumenta a vazão, muda a qualidade, diminui a vazão, a qualidade também altera. Mas tem um ponto que o Bassi chamou bem a atenção, que eu acho que é fundamental, é a questão assim, a gente tem que monitorar para conhecer. Sim. Tomada de decisão, planejamento, que seja do comitê, ou as tomadas de decisão do próprio comitê, elas não devem ser feitas no que a gente acha, mas sim no que a gente sabe, né, Bassi? A gente tem que conhecer. E o nosso território, ele é muito complexo, porque, Bassi já deu a dica aí, nós temos centenas de pequenas bacias hidrográficas e algumas poucas, como a do Mambucaba, a do Bracuí, que são bacias maiores, né, comparadas à predominância de bacias menores. Para isso, tem que ter instrumento para a gente medir isso, né? E temos que investir nesses equipamentos para que a gente observe não apenas um evento aqui e outro lá, mas tenhamos um monitoramento de longa duração para que a gente consiga ter subsídio para dizer está ocorrendo uma mudança climática ou não está ocorrendo uma mudança climática. Se está acontecendo, para onde essa mudança climática ela está indo, né? E os dados que a gente tem são poucos, são bem poucos, na verdade, principalmente os dados, nós temos dados de chuva e dados dos rios. O que eles estão falando para a gente desses dados? Os dados de chuva, né, nós temos, com as poucas estações de monitoramento de chuva que temos de longa duração, nós fizemos um estudo com aquela estação que está localizada na comunidade do Patrimônio, lá em Paraty, que eu vou até pedir para o pessoal do apoio técnico aí colocar na tela. Nós pegamos uma análise, né, foram mais de 30, né, na verdade mais de 40 anos de análise, tá? Muito tempo. Bastante, porque era uma única estação que tinha essas informações com uma série histórica tão longa, né? E o que a gente fez a partir desse dado? Nós precisamos tirar uma análise de pelo menos 30 anos para ver esse comportamento. Essa estação ela funcionava, né, na verdade, desde a década de 60, 67, e ela está atuando até hoje. E a gente foi analisando, né, nesse gráfico da esquerda, nós estamos analisando dias de chuva. O que está acontecendo no nosso clima em relação aos dias de chuva? E aí a gente observa pela linhazinha verde ali, nós estamos vendo que a linha está diminuindo, né? Isso está dizendo o que para a gente? Chovendo menos? Está tendo menos dias de chuva.
menos dias de chuva. Nós estamos tendo uma mudança aí no padrão climático, onde os períodos de escassez, né, os dias sem chuva, estão, na verdade, eles estão aumentando. A escassez está aumentando na nossa região. Está chovendo menos constante, seria isso? Nós estamos tendo menos dias. E aí a gente conversa com os usuários de água da bacia, seja, né, a Eletronuclear, o SAI, né, o DAI em Paraty, ou mesmo, né, a SEDAI. Dentre os usuários estão percebendo que eles muitas vezes estão com seus mananciais pressionados, com pouca oferta hídrica, né, frente às demandas que existem nos territórios. E isso tem relação também com essa redução do número de dias chuvosos que a gente tem observado nesse gráfico da esquerda. Mas aí a questão é que a gente está caminhando para extremos. Chuva de menos, como a gente está vendo, está se agravando, e a chuva de mais. O que está acontecendo? É o gráfico da direita. Que é o que aconteceu hoje lá em Angra, então, nesses dias, mas né? Infelizmente, né, tivemos aí hoje, mais uma vez, uma chuva próximo dessa região aí, né, de Paraty, no município de Paraty, com uma pessoa, infelizmente, morreu. Porque foi levado por uma enxurrada, uma chuva de mais de 100 milímetros em 3 horas. Quer dizer, uma chuva de altíssima intensidade. Como que acontecia essa chuva de mais de 100 milímetros lá na década de 90, 97? Acontecia uma vez a cada 10 meses. Então, só tinha numa determinada localidade lá de Paraty, localidade de Patrimônio, essa chuva extrema, ela acontecia uma vez a cada 10 meses. Como que esse padrão climático foi se alterando para a atualidade? Agora, naqueles mesmos 10 meses, não acontece um evento extremo só. Está acontecendo o dobro. 2 eventos extremos. É de 1 para 2, é pouco? Não, isso é muito. Né? Nós dobramos a frequência de eventos extremos de chuva em um intervalo aí de pouco mais de 20 e poucos anos. Isso é uma mudança assim, muito acentuada. Então a gente tem que ter, na verdade, esse monitoramento para nos apoiar nessas situações extremas também. Saber, quando tem água demais, o comitê está investindo agora recursos, mais de 1,5 milhão, em monitorar os sistemas dos mananciais. Saber qual a oferta de água que tem nos rios e o quanto que está sendo captado para distribuir para a população. Porque nós temos que ter um equilíbrio entre a demanda de água da população e a oferta de água dos mananciais. Então tem a ver com esse diálogo aí do gráfico da esquerda. E do gráfico da direita? O que a gente está investindo pelo Comitê de Bacia? Monitorar os pluviômetros e os rios, né? Monitorar a chuva e os rios. Por quê? As chuvas extremas estão mais frequentes. Nós tivemos registros na nossa região de eventos extremos que nunca haviam sido registrados no Brasil. Aquele evento em abril de 2022, que infelizmente levaram a 14 óbitos em Angra dos Reis, 7 óbitos em Paraty, nós tivemos ali um evento nunca antes registrado. 900 milímetros de chuva em 3 dias. Isso é uma coisa totalmente fora da curva. Mas isso é um evento que vai se tornar mais frequente. Então, o comitê investindo nesse monitoramento, ele vai dar subsídio, vai se articular com outros órgãos. O próprio INEA, ele desenvolve trabalho de monitoramento, o CEMADEM Nacional desenvolve trabalho de monitoramento. Agora, o comitê, a Defesa Civil, ela está, na verdade, o comitê está entrando nesse rol de atores para criar até redundâncias também, porque às vezes o equipamento de uma instituição para de funcionar, mas ele sabendo que o comitê agora vai ter um pluviômetro naquela área onde o outro equipamento parou de funcionar, vai ser muito importante para criar um sistema de alerta e alarme para essa população. Então, é um trabalho que é fundamental. Monitorar os rios também, né? Esses rios, eles estão nesse cenário de mudança climática, sendo assim também, de certa forma, obstruídos no seu fluxo natural para o mar, que é a nossa Baía da Ilha Grande, porque o próprio nível do mar está oscilando, ele está subindo. Você conversa com as populações tradicionais da Ilha Grande, de Angra dos Reis, Paraty, todos eles narram que as faixas de areia das praias estão encolhendo em relação ao quê? À subida desse nível do mar. Então, esses rios, essas chuvas mais fortes, nessas cabeceiras, com esses rios tentando desaguar para o mar, com o nível do mar mais cheio, né, mais alto, ou mesmo as ressacas bloqueando o fluxo dos rios, aumenta a chance de inundações, né? E muitas famílias têm perdido muitas coisas, suas vidas, infelizmente, né, nas situações mais graves, mas perdas materiais enormes que desestruturam, muitas vezes, geram situações de emergência ou mesmo de calamidade pública.
Então eu vejo assim, que é muito importante o comitê estar investindo os seus recursos nisso, porque a gente vai estar monitorando a oferta de água para a população, mas também esses eventos de chuvas extremas. E Bassi bem mencionou, né? Nós temos pequenos mananciais muitas vezes, né? Então, o que há de informação hoje hidrológica sobre as águas da nossa bacia está principalmente concentrada nas grandes bacias, principalmente na do Rio Mambucaba. Mas o que acontece, o comportamento de uma bacia grande é totalmente diferente de uma pequena bacia, onde você tem um comportamento diferente, né? Ele tem um comportamento mais rápido, nem sempre ele consegue manter aquele fluxo d'água de uma forma constante, e aí entra o papel, né, também desse monitoramento, né, Bassi? Essa coisa que você falou, assim, realçando essa integração, né? A Câmara Técnica também nasceu com essa preocupação, né? Porque a gente vê principalmente os pluviômetros, né? Que são... Aí um pluviômetro não conversa com o outro. A gente tem no território, às vezes, instalados, sei lá, 80, nós temos que ter uma faixa de uns 80 pluviômetros contados das defesas civis e tal. Mas muitos inoperantes, tá? Isso que eu ia falar, muitos não inoperantes, e quando operam, não integram com outra região, né? Então, essa coisa... Nós temos assim, empresas que fazem os monitoramentos, né, mas não conversam com a outra empresa em a mesma bacia, né? Então, essa integração também, que às vezes não são novos equipamentos, né? Isso também tem que ser ampliado, essa rede, mas também os monitoramentos já instalados têm que conversar. Então, criar um sistema integrado daquela região, né? Isso é um desafio. E isso é uma coisa, quando a gente fala aqui, né, o Sato bem colocou, né, aumento dessa intensidade, e aí tem uma coisa que não é para deixar ninguém desesperado, não, mas é o que é a realidade. Se houvesse um deslocamento há 40 anos atrás, você não tinha uma população habitando naquela encosta há 40 anos atrás, né? Você não tinha, né, a mata ciliar tomada, né? Então os efeitos hoje, né, com os efeitos que são em função das mudanças climáticas, mas também as ocupações num território frágil, faz mais importante ainda, né, esse monitoramento, essa antecipação. Hoje a gente vê essas chuvas, né, os grupos, a gente começa a colocar, porque não é só a intensidade da chuva, é também como está a maré. Se chover muito, com a maré baixa, fala, pô, não vai alagar. Mas se chover muito, ou chover um pouco menos, mas com a maré alta, pode... a chuva aqui foi pouquinho. Mas qual é a relação, né, como o Sábio colocou? Então, essa dupla preocupação, né, então visa mais a importância, né, do monitoramento da nossa região. E não é simples assim, no sentido de... né, não é uma única bacia, são vários pontos, né, e várias populações, e aí tem toda essa integração do monitoramento, como a gente falou, quantitativo e qualitativo, mas de um território frágil, de um território que precisa ser conhecido o quanto antes, né? Só para colocar também, Sato, a coisa... E nós participamos do comitê há mais de 10 anos, né? E a gente nunca se preocupou muito, assim, com os nossos vizinhos, né? Como é que está lá um pouquinho acima do Rio Mambucaba, né? Já é outro estado, mas tem uma influência grande. Então, quando a gente começa a conhecer, a gente começa a ver, como é que eu nunca pensei, como é que nós nunca pensamos nisso? Como é que a gente não tem ainda, né, uma integração? Por exemplo, você pode falar melhor do que eu, Jaqueline, mas os dois últimos grandes eventos, na Bacia do Mambucaba e na Bacia do Bracuí, né, você tem efeitos que não são nem no estado do Rio de Janeiro, já é em São Paulo, e que a gente tem que conhecer também. Então, o Vitor sabe disso até melhor do que a gente, né? Nós estamos também no comitê fazendo essa integração, né? Até mesmo com outras regiões, mas que tem um impacto dentro. Então, aí eu brinco assim, eu fui o primeiro coordenador da Câmara Técnica, a Jaqueline hoje é a atual coordenadora da Câmara Técnica, então a gente vem conversando, e a sociedade também tem que participar, a sociedade, né, o conhecimento, né, das pessoas e também das empresas. Nós temos que tirar esses dados, né, que são dados que às vezes estão guardados, né, são séries que você tem daquele momento, mas que ele pode te ajudar a conhecer as bacias como um todo, né, conhecer esse comportamento. Né? E falando, né, desses riscos, né, associados a esses eventos extremos, a importância desse monitoramento, eu gostaria de destacar aqui também assim, que o nosso plano de recursos hídricos, né, ele é um instrumento que já tem aqui 4 programas, 6 subprogramas e 13 ações que dialogam diretamente com essa temática da prevenção de desastres.
né? O próprio MOP também, os planos municipais de saneamento básico, destacam, inclusive, essa questão do monitoramento, da importância dos comitês investirem nessas ações de monitoramento para dar subsídio às discussões, né, da gestão de riscos. E eu tive a oportunidade de coordenar um trabalho que foi um trabalho bem importante, né, no município de Angra, que é a construção do Plano Municipal de Redução de Riscos de Angra dos Reis, né? E esse trabalho elencou a importância do papel do Comitê de Bacia Hidrográfica, não só por estar trabalhando com essas dezenas de ações aqui, mas também por estar efetivamente fazendo esses investimentos, né, seja nas ações de saneamento, como já foi conversado aqui, né, no outro episódio, nas ações de educação ambiental e nas ações de monitoramento. Todas essas dialogam com essa questão da prevenção de desastres e aumento da resiliência das comunidades. Sim, a gente vê que é um papel de muitas instituições fazer o monitoramento, né? O comitê, como esse agente, como esse espaço de integração de diversas instituições, ele reúne a Defesa Civil de Angra, a Defesa Civil de Paraty, a Prefeitura de Angra, a Prefeitura de Paraty, a UF, Eletronuclear, diversas instituições que lidam diretamente com a questão do monitoramento tanto das enchentes, dos desastres, como também instituições que lidam com os sistemas de abastecimento de água. Então, o comitê é um espaço que tem atuado como estruturador de um programa de monitoramento para a Baía da Ilha Grande. Vitor, pegando um gancho no que você está falando, um exemplo, né? Nós tínhamos o programa de monitoramento do INEA, né? Que estava há 5 anos sem fazer a campanha, né? Então, do espelho d'água, não era nem da potabilidade dos rios, mas era do espelho, né, da Baía. Sim. Né? E você sabe, como é que retomamos esse... Fizemos um acordo de cooperação técnica, né? Qual é o grande problema de você manter a constância de monitoramento? Você precisa de recursos, você precisa de transporte, né? Você precisa de alojamento, coisas que não são nada de outro mundo. Você tem os alojamentos, a pessoa não conseguia. São 11 pontos. Né? São 11 pontos. Aí não tinha uma embarcação para fazer um ponto lá próximo ao terminal, ao TBIG. Então, o que o comitê fez? Isso é uma coisa... Nós falamos, bom, tem que retomar isso. Então, tem quase 2 anos, né, que nós começamos, né, retomamos já os últimos 2 anos, quadrimestralmente, de 4 em 4 meses vem. E como é que é esse apoio? As embarcações, a APA Tamoio apoia, a Transperto, o ICMBio, Eletronuclear, né, nós fazemos, tem que vir os técnicos para fazer a coleta, porque tem amostras que você tem que pegar no local, né? Vai dormir aonde? A prefeitura, a hospedagem. Então a gente conseguiu, assim, um exemplo, conseguimos retomar, né, um monitoramento que nunca devia ter parado, né? Nunca devia, né, por falta de recursos. Né? Então o comitê, porque nós queremos fazer, o comitê precisa ter essa informação. Não só retomou, como expandiu, né? Como expandimos, Bahia, né? expandimos outros pontos que hoje são... A gente avaliando, poxa, ali tem uma intensidade maior, é bom de conhecer aqui também, né? Então, estamos propondo, estamos fazendo esse diálogo, né? Então, e são coisas que às vezes não envolvem recursos financiar, mas precisa diminuir. Não, você precisa fazer essa interação, fazer essa integração, né? E mostrar a responsabilidade. E uma coisa também que vai, Sato, aí para as universidades, essa fonte de conhecimento, de gerar conhecimento, de gerar novos trabalhos, de gerar mestres, doutores, né, que vão poder... como o Sato fez aqui, né, dessa estação, imagina daqui a 10, 15 anos nós temos 10 estações, né, com frequência, o que nós vamos conhecer dessa Bahia, o que nós vamos antecipar e o que nós vamos ter de qualidade, que é a qualidade de vida das pessoas e a qualidade de vida da Bahia, né, como um ser vivo, vamos chamar assim, né? Tem que saber, né, a recuperação das matas, né, educação ambiental, tudo... É uma coisa que está tudo ligado. Então não tem como falar de qualidade de água sem falar de tratamento, sem falar de educação ambiental, sem falar de monitoramento, de mudanças climáticas, né, e de responsabilidade de cada um. Acho que a palavra é justamente essa, a frequência, né? Porque se a gente monitora uma vez, 2 vezes, a gente não vai ter um conhecimento da bacia. E pode tomar decisões erradas. Pode tomar decisões erradas. 10 anos, mas não é mais. Exato. Né? E também frequência, conhecimento, integração, isso é tudo que o comitê vem trabalhando há um longo tempo, né? E pretende cada vez estruturar mais, e também o papel de envolvimento das pessoas, né? Como é que a gente consegue envolver quem está lá em Taquari, quem está lá em Paraty-Mirim, que é uma região que, além de ter alagamentos, tem a questão da falta de água, tem também Bracuí,
e existe essa demanda constante de estar envolvendo as pessoas, né? É um trabalho que demanda tecnologia, investimento, frequência, mas principalmente a integração das pessoas, porque como que a gente vai saber? Às vezes o monitoramento é feito de forma visual nas áreas mais distantes. A pessoa fala, tá faltando água aqui no meu bairro ou na minha praia, que é muito distante. E aí queria saber um pouco da Jaqueline, como que a gente faz, assim, quais são os mecanismos para a gente envolver as pessoas, assim. Acho que esse é um desafio que a gente tem, se puder trazer um pouco sobre isso. Então, até antes de entrar nessa questão, só pontuar a questão do comitê de investir na questão do monitoramento, é que torna essa informação mais democrática, né? Então, todas as instituições elas vão ter acesso, né? Porque se eu faço um monitoramento, né, outra empresa, outra instituição, essas informações ficam contidas, né, nessas instituições, né? Então, o comitê ele torna isso visível para todo mundo, então isso torna também mais democrático mesmo a informação, né? E nessa questão de levar, né, essas informações para a população, né, de forma, eu acredito que seja por meio mesmo, assim, da educação, né, a gente falamos de educação ambiental, né, e tudo mais, mas como fazer isso, né? Eu acho que a pergunta que a gente se faz muito lá é como vamos levar isso, qual vai ser a linguagem que vamos utilizar para que essas pessoas compreendam, né? Porque eu não posso falar da mesma forma, porque as pessoas não vão usar termos muito técnicos, né? Então, eu acho que tem que ver como é a população que você vai estar indo, né? Escolaridade, e levar de acordo, né? Assim, a gente tem um trabalho que a gente faz com as escolas, né? Então a gente avalia, é primeiro segmento, né? Segundo segmento é criança, é adolescente, é adulto, e de acordo com essas informações a gente elabora o material para poder levar, para poder conversar, para poder esclarecer, e eu acho que principalmente ouvir, escutar o que eles sabem sobre a questão, né? O que é uma água própria para beber para aquela pessoa, né, para aquela localidade. Isso varia muito, porque varia da percepção. Por exemplo, uma pessoa que mora perto do Rio Paraíba, ela tem uma percepção sobre isso completamente diferente da pessoa que mora perto de uma cachoeira, né? Então, da pessoa que utiliza poço, né? Então, ela acha que o poço, ela tá porque vem ali né, de água subterrânea, então ela acha que tá bem própria. Então, eu acredito que seja tanto na parte de questão de qualidade e também na parte que envolve essa questão de riscos, né, de escassez hídrica ou de inundações, ouvir aquela localidade, né, então, para saber o que eles já sabem e a partir daí criar o material que possa enriquecer a informação deles, né, seja por meio de atividades práticas, lúdicas, ou talvez trazendo um pouco mais de informação, assim, sabe, igual esse trabalho do Sato, ótimo, assim, esses dois gráficos, eles mostram, assim, muito claramente, então, talvez como que a gente possa pegar esse gráfico e levar de uma forma que, né? Então, talvez não seja na forma de um gráfico, eu posso usar talvez aquele em forma de pizza, né? Que fica visivelmente, né? Para a pessoa vai ver ali, usar, assim, cores, né? Ou a gente pode criar uma dinâmica, né? Do que seria quando eu falo em milímetros, né? O que seria isso de quantidade, o que seria de chuva num dia, né? E o que seria, sabe? Então, eu acho que é trazer um pouco, pegar essa informação rica que nós temos e falar, assim, de uma forma que eles possam, assim, compreender, né? Então, varia. Essa transposição didática, né, que a Jaqueline está bem chamando a atenção, é um dos pilares lá de atuação lá do projeto Bacia Escola, né? Então, tem até uma aluna que está desenvolvendo exatamente um pluviômetro de 1 metro quadrado para as pessoas entenderem essa questão da medição de chuva, essa relação entre o volume de chuva numa determinada área. A gente levar as crianças, os professores, para conhecerem os sistemas de captação de água é muito importante, porque quando elas abrem os livros didáticos, elas muitas vezes estão vendo ali figuras que parecem o sistema do Guandu.
E a realidade nossa da Baía da Ilha Grande é completamente diferente daqueles grandes, né? Aquelas grandes estações de tratamento de água. São estações, são sistemas bem menores. E o que a gente tem feito também nessa parte de monitoramento ambiental é também envolver a população até mesmo na coleta das amostras de água. Então a gente tem uma parceria com o INEA, né? Muito feliz, né, que o comitê tem esse acordo de cooperação técnica com o INEA, tem viabilizado fazermos o quê? Com a participação dos moradores, um trabalho de ciência cidadã, onde lá na Bacia Escola são coletadas amostras de 10 pontos. Amanhã mesmo nós estamos fazendo esse trabalho, né? Porque amanhã tem a coleta agendada, né? Sim. Então, os moradores ajudam nessa coleta das amostras de água para a gente entender, porque cada parte de um manancial, às vezes, tem uma característica, tem uma qualidade, tem uma disponibilidade hídrica diferente da outra. Então, isso são pontos assim que eu acho que são importantes deixar evidenciado. E assim, já caminhando aqui, eu acho que a gente está caminhando para a nossa finalização da nossa conversa, dizer também, quem quiser conhecer um pouco mais de como a atuação do comitê tem relação com o Plano Municipal de Redução de Riscos de Angra dos Reis, fica aí a dica, o site é www.angra.rj.gov.br/PMRR, Plano Municipal de Redução de Riscos. Lá vocês vão achar esse relatório onde está exatamente descrito a importância do comitê nas ações de prevenção de desastres, principalmente atuar antes que o desastre aconteça, né? Conhecendo os sistemas e dando subsídio para a prevenção. Que atuar depois no reparo, na reconstrução, é sempre muito mais doloroso e, por vezes, não é nem possível reconstruir algumas situações, né? Principalmente quando há perda de vidas. Então, eu gostaria aqui também de agradecer assim, essa oportunidade de estar dialogando e apresentando e trocando aqui com os colegas sobre esse tema tão fundamental que é o monitoramento ambiental que o comitê realiza. Legal, Sato, obrigado. Acho que a gente vê que o tema é bem complexo, né? Acho que se alguém quiser fazer mais alguma colocação, Jaqueline quer fazer uma pontuação aí, demonstrou aqui que é um tema que puxa a gente, né? Acho que e o comitê tem essa característica que é muito interessante, que a gente vê a Jaqueline, que é da SEDAI, que tem muito a ver com a questão do abastecimento de água para a população, o Sato, que é da UF, que tem essa visão, é um pesquisador da área voltada aos desastres naturais, o César Bassi, que é um pesquisador da tecnologia voltada, que trabalhou longo período na usina nuclear de Angra dos Reis, e o comitê é justamente isso, traz um pouco de visão, a diversidade, e que são coisas que se complementam, né? E o monitoramento é justamente isso, assim, são muitos atores, ele tem a ver com a saúde, ele tem a ver com o consumo da água, ele tem a ver com os desastres naturais, ele tem a ver com a economia, que principalmente da nossa região, que é uma região, a Baía da Ilha Grande, uma região turística, o município de Angra, o município de Paraty, Mangaratiba, é um patrimônio mundial ali, essa região. Então, se não tiver água boa, certamente vai impactar significativamente na economia, na vida da população, e não só de quem vive ali, porque é uma cidade que atrai muita gente, então a gente convida todo mundo aí a conhecer a Baía da Ilha Grande e vivenciar mesmo as belezas naturais que esse lugar tem, e que o centro da beleza natural da nossa região é a água, né? Então acho que isso está muito claro para todo mundo. Muita gente vem do outro lado do mundo para visitar nossas águas, né? Então acho que que a gente tem que cuidar, tem que realmente estruturar esse sistema de monitoramento, porque só através dele a gente vai conseguir conhecer melhor para poder gerenciar. Pode falar, Jaqueline, está querendo dar essas... Só para fazer encerramento, ele pegando o gancho que o Sato falou sobre a questão, né, da localidade, dos exemplos, né? Então, sempre quando a gente vai à localidade, né, então a gente procura mostrar exemplos, né, da próxima do que as pessoas, de onde a pessoa mora, né? É um sistema, o manancial, o sistema de abastecimento. Então, não vou pegar o sistema do Rondô ou de um outro município naquela localidade, né? Quando a gente vai levar as informações, né, da educação ambiental, e colocar aqui à disposição o programa de educação ambiental da SEDAI, né? É à disposição caso
queiram solicitar, a gente tem as palestras, atividades, né? A gente leva uma vinheta, né? Então, a gente tem esse programa, então colocar aqui também à disposição do comitê, né? E de vocês também, de solicitarem também esse apoio no que precisar, assim. Sim. Era esse ponto. Deixa eu fazer uma última pergunta, assim, na opinião de vocês, o que vocês acham que a gente precisa avançar para garantir a preservação dos territórios e ampliar o monitoramento ambiental na Baía da Ilha Grande? Isso eu queria que é um desafio, né? Para a gente... Você queria falar uma coisa. Estou pensando aqui, né? Uma coisa que eu gostaria só de fechar assim, a minha fala aqui é a questão, por exemplo, da curiosidade, né? Assim, eu queria despertar, a gente que é professor, fica louco, porque a gente só aprende quando está curioso, né? Quer saber, quer ver. Então, você que mora em qualquer lugar lá de Angra, né? Qual o rio mais perto? Você sabe o nome do rio? Você sabe de onde ele nasce, onde ele vem, para onde ele vai? Isso é extremamente importante. Essa participação, essa curiosidade. De onde vem a água que você bebe? Né? Eu acho que isso aí tem... esse monitoramento do dia a dia, né, e de cada um, né, porque a água é a tua saúde, você tem que participar, não delega isso para ninguém não, né, pra gente, eu acho que conheça a tua região, e você conhecendo, né, divulgue, leve a sua escola, leve seus pais, leve sua mãe, vai você, onde é que vem essa água, observe quando chove, até onde a água vai, até onde a água vem, isso é monitorar, isso é conhecer, e esse conhecimento depois ele tem que ser transferido. A gente utiliza equipamento, e tem que utilizar, assim, mas o ser humano é fundamental, principalmente nessa diversidade que nós temos, né? É igual você olha, abriu um comércio novo aqui, a gente olha para tudo, mas a gente não olha para a água. Aqui tinha um rio, não tem mais, canalizou o rio, de onde é que está vendo? Aqui enchia, agora não enche, mas né, observa e bota na tua pauta, né, Vitor? Eu acho que essa questão de monitoramento, bota na tua pauta a importância e a relevância desse tema e começa a observar, começa a conversar, começa a discutir. E a gente vai fazendo o nosso papel, né, do comitê, que é essa integração, que é esse avanço de tecnologia, né, que é essa instrumentação, né, mas a gente tem que inovar isso, não é só inovar, não é só tecnologia, inovar é a maneira nova de você ver um problema antigo, é uma maneira nova que você vê aquela realidade. Então o monitoramento ele tem que estar presente no dia a dia de cada um. É um sonho básico, é um sonho, mas a gente vive, né, buscando os nossos sonhos, né, e sensibilizando as pessoas para isso. Então, acho que se eu quisesse deixar uma última fala aqui, né, é que cada um faça a tua parte, observe, porque é a tua família, é a tua casa, é a tua saúde, é a tua região, é o teu futuro, são os seus filhos que estão ali. A gente tem que cuidar disso hoje, começar agora. Né? Eu já vim para cá, eu já olhei tem um rio ali, fiquei, será que isso alaga, não alaga? Isso tem que fazer parte do nosso dia a dia, porque são problemas, como você disse, a nossa beleza, né? O que é a nossa maior beleza, também talvez seja a nossa maior fragilidade, o nosso maior desafio de mantê-lo. Né? Então, o monitoramento é isso também, não é só a tecnologia, o monitoramento são pessoas observando, pessoas atentas, né? E discutindo e tentando resolver. E também, assim, eu acho que a gente ampliar isso como o Bassi bem falou, buscar estreitar parcerias, né? Então, eu fico muito feliz também de conhecer ainda mais agora o trabalho não só de monitoramento, mas de educação ambiental que a cidade desenvolve, né? Acho que isso é muito importante, traduzir todo esse monitoramento que, do ponto de vista, às vezes, físico, hidrológico, químico, biológico, ele é tão complexo, às vezes, mas nós temos que ter uma capacidade de dialogar com a população e explicar a importância daquela ação. Então, eu saio daqui muito estimulado em estar aí também estreitando relação mais agora com o SEDAI para conhecer esse projeto que eles desenvolvem, que trabalha essa educação ambiental focado em trabalhar o monitoramento, explicar a importância, como que ele é feito, e quais são os resultados que a gente tem aprendido com isso. Então, nós saímos aqui com uma potencial parceria. Duas instituições de educação ambiental, né? Isso é bom. Sobre essa questão, agradeço mesmo, estamos à disposição. E a preservação, assim, tem aquela questão do que a gente gostaria que fosse daquilo que é possível, né? É esse conflito, né? Então, acredito que nessa questão da preservação, eu acredito pra gente aqui de uma forma prática é a questão da classificação, né?
essa discussão bem enquadramento, né? complexa, né, que estamos passando, né, das classificações dos mananciais. E nesse processo a gente passa por isso, né, da visão do que a gente gostaria que fosse, né, chegar à classe daquele manancial, daquele rio, mas daquilo que é possível, devido às atividades já estabelecidas, os impactos, né. Então, o comitê, né, tem um papel muito importante nessa questão, né, de estar aí nessa discussão, né, das classificações dos mananciais e tal. Então, eu acho que, de uma forma prática, né, trazendo assim, eu começaria por aí, né, mas tem, assim, e tudo isso que a gente discutiu aqui, todos os pontos contribuem muito. Mas eu ficaria com a classificação dos mananciais. Vamos ter muitos episódios ainda, né? A relação do monitoramento. Próximo podcast. Próximo podcast, né? Enquadramento. É um dos instrumentos. Que é bem amplo. Exato. A gente agradece a participação de Obrigado. todos. Estamos encerrando esse episódio. As pessoas que queiram acompanhar melhor o Comitê de Bacia, sigam as redes sociais. Entre no nosso site, Instagram, que é CBHBig. E um tema complexo, com muita tecnologia, com muitas vozes, que impacta muita gente, na saúde das pessoas, da população, da economia. Então, só agradecer, grande felicidade aí que a gente encerra esse episódio.